Fala galera das Like Cards, beleza? Aqui é o Tux e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu vou fazer algo diferente, porque já tem vídeos aqui no canal em que eu falo sobre a história dos decks, curiosidades, duelos. Só que hoje eu quero reservar um vídeo inteiro apenas pra falar de uma entidade aqui cardiana, que apesar de ser única, ela aparece e interage com uma série de outras cartas. E eu tô falando sobre o Ouroboros, ou o Portal da Realidade Tux. Só que antes de começar, eu preciso falar de uma novidade muito legal, que agora já tem o grupo no Discord das Like Cards. Um grupo que qualquer pessoa pode participar, e obviamente de graça, criado com o propósito de reunir a comunidade Like Card, falar sobre as cartas, jogar RPG, e sem falar que esse grupo tá com umas sessões muito legais, como a área de hipnotizados pelo Plip, e também uma galeria toda reservada só pra mostrar as fanarts das Like Cards. É porque eu recebo muitos desenhos, tanto aqui quanto no Instagram, só que até agora eu não tinha nenhum lugar pra poder juntar tudo isso e mostrar pra vocês. Sem falar que o grupo tá super temático. Tem emojis do Plip, do Vitor do Coração Amado e mais um monte de coisa. E eu também preciso agradecer a todo mundo que me ajudou a configurar esse Discord, porque se não fosse esse pessoal, nada disso seria possível. E eu tô falando do Capu, o Link Hell, o Sr. Luiz, o Pedroca, o Switch Kit e o Sanada, que são os moderadores do grupo e que eu tô mostrando na tela agora o Instagram de cada um deles. E caso você esteja vendo esse vídeo sábado, que é o dia de lançamento dele, hoje mais tarde vai rolar uma partida de RPG dentro do universo de Equicardia lá no Discord. Mas beleza, dito isso, vamos voltar pro tópico de hoje, que é a história do Ouroboros. Só que pra falar dessa história, eu preciso falar necessariamente do conflito entre o Deus Sol e o Deus Tempo, que de forma resumida vai ter um confronto entre essas duas entidades divinas, e no final dessa batalha, o Deus Tempo será rebaixado ao posto de um semideus e vai ter sua alma fragmentada em milhões de pedacinhos, que são as chamadas Joias do Tempo. E quando uma Joia do Tempo toca no solo, ela gera raízes e dá origem aos Titãs. Eu falei essa parte bem rapidinho, porque inclusive já tem um vídeo aqui no canal sobre a história dos Titãs, mas o importante é que são criaturas colossais, extremamente poderosas, mas irracionais. São criaturas que não fazem nada além de se mover e destruir. E o que vai acontecer é que o Deus Sol, observando o perigo que esses titãs apresentam para cada um dos planos de Equicardia, ele vai decidir criar uma série de entidades, que são as entidades Portal. São criaturas mágicas que têm o propósito de proteger o véu da nossa realidade. Cada entidade portal é responsável por guardar um pedaço de Equicardia e impedir que esses titãs causem danos e estrago. Então vai ter uma entidade que protege o reino dos vegetais, uma entidade que protege o reino dos humanos. Mas como o foco de hoje é falar sobre a história do Ouroboros, eu preciso apresentar 3 criaturas portal principais. O Portal do Paraíso, o Portal do Inferno e o Portal da Realidade Tux. E como o próprio nome já diz, cada um deles são responsáveis por proteger um pedaço de Equicardia. E esse último, que também pode ser chamado de Ouroboros, é a estrela do vídeo de hoje e responsável por proteger o mundo dos Vitors, Victors e Tux, que são seres feitos de gelatina e extremamente frágeis. Aliás, eu trouxe aqui uma carta que é o Tata Portal, porque no desenho dela dá pra ver várias entidades portal diferentes reunidas. Você tem o Portal do Paraíso, o Portal do Inferno, o Rei Portal lá atrás, o próprio Tata Portal, que é esse bichinho verde. Só que diferente dos titãs, que são irracionais e mal conseguem falar direito, quando o Deus Sol cria os seres portal, ele dá também a eles uma consciência avançada. Então, por exemplo, eles podem pensar, falar e terem os mais diversos sentimentos. A questão é que o Portal da Realidade Tux, diferente dos seus outros irmãos, ele vai ser meio irresponsável, preguiçoso, brincalhão e preferia sempre vadiar ao invés de exercer os deveres do seu ofício. Só que cada entidade portal foi criada com um propósito de impedir o avanço dos titãs. E vai ser exatamente devido a um descuido do Ouroboros que o Existência e mais uma legião inteira de titãs não só vão invadir a realidade Tux, como muitos outros mundos, deixando por onde passarem morte e caos. Aliás, tem um deck equicardiano que é o deck Tofiano, que é um exemplo de uma realidade que vai ser totalmente destruída e engolida por um desses titãs. E claro que a própria realidade Tux também vai sofrer muito com isso. Afinal, como esses seres feitos de gelatina seriam capazes de segurar essas bestas? Mas perceba que o Portal da Realidade Tux em si não é um cara ruim. Não é como se ele tivesse deixado os titãs invadirem as realidades de sacanagem. Foi simplesmente um descuido dele. Só que pouco importa as reais intenções do Ouroboros. O seu descuido acabou gerando muito caos. E por isso, quando o Deus Sol se der conta desse evento, depois de controlar a situação e eliminar alguns titãs, o Sol vai decidir punir o Portal da Realidade Tux. Naturalmente, como as entidades portal possuem pensamentos e emoções, e sabendo dessa punição, o Ouroboros vai ficar com medo e fugir. Tendo inclusive a carta de encantamento, que retrata exatamente essa cena, da fuga do Ouroboros, enquanto Deus Sol manda seus 2 irmãos, o Paraíso e o Inferno, para perseguirem ele e caçá-lo. Mas aqui surge uma questão. Por mais que estivesse com medo, como ele poderia fugir do Sol? Como ele poderia fugir de um deus? Por isso que eu vou reintroduzir um personagem que eu comentei lá atrás,
E eu tô falando do semideus Tempo. E se você reparar, todas essas complicações têm uma origem em comum, porque lá atrás existiu aquele conflito entre o Tempo e o Sol, que resultou na origem dos Titãs, até chegar nesse descuido mais recente do Ouroboros. O Tempo, depois que ele foi rebaixado ao posto de um semideus, desse momento pra frente, ele sempre ficou com aquele gostinho amargo na boca, aquela vontade de vingança contra o Deus Sol. Porém, ele já estava muito enfraquecido. Por isso, ao longo dos anos, ele vai procurar aliados que possam incrementar o seu exército e tornem a sua vingança possível. Por exemplo, o Tempo será um dos responsáveis principais por manipular o reino dos humanos para se virarem contra os deuses. Ou, por exemplo, por manipular o reino dos vegetais. E nessa busca por membros, o Tempo vai decidir adotar o Portal da Realidade Tux, que estava como fugitivo, e treiná-lo. É preciso dizer que eu estou contando uma série de eventos que aconteceram no universo Equicardiano, mas se você colocar no papel, tudo isso vai demorar anos e anos. E conforme o tempo passa, o Portal da Realidade Tux também vai crescendo e evoluindo dentro do exército, tornando-se, enfim, o general principal do exército do Deus Tempo. E finalmente, quando o Portal da Realidade Tux atinge a sua fase adulta, que surge a sua própria carta, que é o Ouroboros, um sonho glorioso de rank 2. E após fortalecer ao máximo o seu exército, vai explodir a Grande Guerra Canônica. Que se você assistiu aos outros vídeos, a princípio parece um conflito entre os humanos contra os deuses, mas na verdade é muito mais profundo do que isso, porque tanto os humanos quanto outros povos estão sendo manipulados pelo Tempo nessa tentativa de se vingar e retomar sua posse como único deus. Mas como o foco de hoje é a história do Ouroboros e não sobre a Grande Guerra Canônica, eu só vou pulando para os eventos mais importantes. E vai ser com esse exército gigantesco que o Tempo conseguiu montar, que ele será capaz de finalmente extinguir e matar os deuses, tanto o Sol quanto a Grande Serpente, tendo enfim a sua vingança que foi arquitetada durante tanto tempo. E inclusive no finalzinho dessa guerra, vai ter uma batalha muito importante porque o Ouroboros vai reencontrar os seus dois irmãos, o Portal do Paraíso e do Inferno, que dessa vez se encontravam de lados opostos. Enquanto o Ouroboros estava com o Tempo, tanto o Paraíso quanto o Inferno eram subordinados do Deus Sol. Inclusive a frase do Portal do Inferno provém justamente desse encontro. Eu vou lê-la aqui. Inferno olhou para o Paraíso espantado. Ele sabia que seu irmão já não estava mais naquele corpo. Ouroboros havia alcançado seu objetivo. Essa frase veio do momento que o Ouroboros, no meio da guerra, mata o Portal do Paraíso e o absorve para si. Inclusive é por isso que a frase do Portal do Paraíso é simplesmente um mantra do próprio Ouroboros. E quando acontece essa fusão forçada, o Portal da Realidade Tux se eleva a mais um nível e se torna o Ouroboros glorioso. E agora, o Deus Tempo, junto do Ouroboros glorioso, mais o exército humano e mais o exército do reino dos vegetais, eles serão capazes de derrotar e matar os deuses. Encerrando assim a Grande Guerra Canônica Equicardiana. Só que eu preciso mencionar que todos esses eventos que eu comentei até agora aconteceram na primeira e na segunda geração de Equicards. Só que essa história está em constante evolução, e nesse momento eu estou trabalhando na terceira geração. Então eu vou continuar essa história mais um pouquinho, só que como eu não tenho cartas para mostrar, eu vou, ao invés disso, revelar algumas imagens de artes que serão das próximas Equicards. É porque assim, o Ouroboros, enquanto nessa nova forma, ele é um sonho glorioso de rank 3. Significa que ele tem a mesma força de um deus. Porém, apesar disso, ele ainda é um mortal. Então é uma forma totalmente instável. O corpo dele não vai aguentar todo esse poder e, invariavelmente, ele vai retornar para sua forma anterior de Ouroboros. Só que essa transformação vai ser tão desgastante, tão dolorosa, que o corpo do Ouroboros vai ficar totalmente debilitado. Tão debilitado que o Tempo vai decidir simplesmente abandonar o Portal da Realidade Tux no campo de batalha. Ele vai simplesmente olhar para ele e falar: você não me é mais útil, e ir embora. Nesse momento, com seu corpo estendido em meio a sujeira, cadáveres, fogo, todo o resultado da Grande Guerra, o Ouroboros vai ter um choque de realidade. Ele vai pensar: poxa, eu matei o meu próprio irmão, eu ferrei todo o meu corpo, fui abandonado pelo Tempo, e a troco de quê? Por que eu fiz tudo isso? E ele vai fazer uma série de reflexões, perceber como praticamente durante toda a sua vida, ele foi manipulado pelo Tempo e forçado a tomar atitudes que ele em si nunca concordaria, jurando, desse momento em diante, sair do exército do Tempo e nunca mais voltar. Mas como ele continuava muito debilitado, ele ainda vai ficar amargando no campo de batalha por mais um tempo, até que vai aparecer uma comitiva de seres feitos de gelatina, uma comitiva de Vitors, Victors e Tux. Era um grupo de médicos e curandeiros que estavam constantemente andando pelos campos de batalha, resgatando e cuidando dos feridos. E mesmo sem eles saberem que ele é o Ouroboros, esses Tux vão cuidar de seus ferimentos e vão o levar até o reino dos Vitors, onde ele poderá ser melhor cuidado. Vai ser graças à medicina e todo o cuidado que os Tux terão pelo Ouroboros que ele poderá se recuperar. E uma vez recuperado, ele vai ter outro choque de realidade. Poxa, não só me restava mais nada, como eu estava completamente ferrado, com meu corpo totalmente destruído, e esses seres, sem saberem quem eu sou, cuidaram de mim, trataram de mim. Devido ao meu descuido, os titãs invadiram essa realidade, causaram uma série de estragos, e hoje eu tô aqui, sendo cuidado por eles.
Nesse momento, o Ouroboros vai decidir fazer uma troca da vida que ele vivia até aqui e de como será no futuro. Ouroboros se tornará o fiel escudeiro e protetor dos Víktors, Victors e Tux. Um cargo que deveria ser seu desde o começo, mas que só agora foi assumido, com muito mais responsabilidade e maturidade. Tanto é que se você já viu algum vídeo de duelo onde aparece a carta do Ouroboros, ele é sempre retratado dessa maneira, como um protetor dos Víktors, Victors e Tux, como um escudeiro que se redimiu, porque claro que seus erros no passado geraram muito dano, mas nunca é tarde para recomeçar. E dessa forma, eu termino a história do Ouroboros. É um personagem muito complexo, e com certeza essa história não para aqui, porque conforme forem lançando novas Aki Cards, novos desenhos, a história dele também vai progressivamente evoluir. E como eu acho que já falei demais, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Só que antes, eu preciso lembrar de novo que agora tem um grupo do Discord das Aki Cards, e vai ser muito legal se você puder entrar lá e participar com a gente e conversar sobre os mais diversos temas. Dito isso, eu vou encerrando o vídeo, agradeço a você que ficou até aqui, obrigado a todo mundo que está sempre tão presente no universo das Aki Cards, e semana que vem a gente se vê. Até mais!